Olá, pessoal. O tema da nossa aula hoje são os problemas da educação no Brasil. Então, o que nós vamos ver? Vamos ver que é muito difícil tratar desses problemas, eles são de difícil solução, mas, sobretudo, nós temos que pensá-los dentro da dinâmica social como um todo. Quer dizer, eles não estão descolados da sociedade, como a educação não está. Então, é preciso vê-los dentro desse contexto no qual eles se inserem. Problemas graves que nós viemos apontando desde o início do nosso curso e hoje vamos procurar ver com mais detalhes. Em primeiro lugar, é necessário o quê? Captar o fenômeno, de modo geral, em toda a sua extensão. Em sociologia, não se fala em perceber alguma coisa sem procurar inseri-la dentro de um contexto mais amplo. Não existe isso. Qualquer análise sociológica tem que privilegiar o contexto. E se tratando de problemas da educação, a mesma coisa. Por quê? Porque tanto os problemas ligados à área da educação, quanto os problemas sociais como um todo, eles podem e efetivamente comprometem toda a estabilidade social, toda a sociedade. Por isso são problemas. Então, diante disso, é lógico, para analisá-los, apontar soluções, implementar políticas públicas para tentar resolvê-los, a gente tem que entendê-los, então, dentro desse contexto social. Por quê? Porque a sua existência abala tanto a coesão social quanto o equilíbrio da própria sociedade. Isso nós viemos acompanhando quando falamos já na mudança social, na instabilidade, no conflito. Então, esses são fatos, são fenômenos que também acontecem dentro da educação. Um exemplo que a gente vem tratando e nos defrontamos com isso diariamente é o aumento da violência urbana. Qual a relação disso com o processo educativo? Tem um impacto muito grande. Por quê? Porque a violência urbana nada mais é do que um exemplo de uma situação que pode abalar a estrutura da sociedade. Então, essas estruturas elas podem ficar altamente comprometidas, abalar as instituições sociais, por consequência, afetar a escola, que é uma das instituições. Mas, sobretudo, pode produzir mudanças, e mudanças indesejáveis. Então, dentro dessa ideia que nós vamos pautar hoje a nossa aula, procurando então pensar que cada problema social, ele se relaciona e ele se insere então nesse contexto mais amplo e nós vamos passar a analisá-los a partir de uma premissa básica, de uma ideia básica que vai nos acompanhar. Que esses problemas todos nos acompanham há muito mais tempo, eles fazem parte da história brasileira há muito mais tempo. Poderíamos voltar à época da colonização portuguesa e verificar que alguns traços da colonização portuguesa nos acompanham até hoje. Na sociedade atual, eles podem ser encontrados. Um primeiro traço fundamental que a gente ainda percebe dentro do contexto social brasileiro hoje é a maneira como se estrutura, como se organiza a sociedade, como se dá a ocupação até territorial brasileira. Essa ocupação que começou na região litorânea do país, concentrada mais na região nordeste e que muito foi se diferenciando depois, ao longo do tempo, da região que viria a ser a região mais desenvolvida do país, a região sudeste. Isso é muito importante, é muito significativo. Por quê? Porque alguns traços desse subdesenvolvimento nordestino hoje, desse atraso, do fato do Nordeste ser ainda arcaico em certos setores, ainda está muito ligado a esse processo todo de colonização do qual nós sofremos e fomos vítimas por séculos, né? Um outro aspecto também é tentar perceber que esses traços dessa colonização, eles se refletem também nas diferenças regionais. Então, por que nós temos, por exemplo, indicadores sociais, até ligados à escolaridade, tão diferentes no sul, no sudeste, para o norte e nordeste do país? Quer dizer, o que isso significa? Está dentro desse processo histórico, dessa construção histórica do território brasileiro. Bastante ligado, no segundo momento, com a forma ou a maneira como aconteceu o processo de urbanização. Que aconteceu como? Acompanhando essas desigualdades. Como isso efetivamente se concretizou? É como se algumas regiões tivessem sido esquecidas
ao longo de todo esse processo. Então, mantiveram estruturas muito arcaicas e uma forma de se organizar social e politicamente danosa para a maior parte da população. O que isso quer dizer? Uma relação que houve, que existe até hoje em algumas regiões, entre o poder político e o poder econômico. Então, quem detém o poder econômico não é natural, não é por acaso que acontece também a coincidência entre deter também o poder político. Muito interessante a gente observar que nada disso passa, de certa forma, imune a consequências que afetam a sociedade brasileira como um todo. De que maneira? Qual a tendência desses grupos que são dominantes economicamente? Serem dominantes politicamente e defenderem os seus interesses. Então, os interesses das classes dominantes, em detrimento ao restante da população, que fica excluída de algumas decisões, alguns encaminhamentos. Exemplos de como isso se reflete: o clientelismo, o nepotismo, a corrupção, muitas vezes, uma burocracia que favorece quem tem mais condições de driblar esse sistema todo, e o restante da população fica à mercê desses acontecimentos todos. Isso também acontece ao lado de um outro processo perverso que a gente pode perceber na sociedade brasileira, que é a concentração de terra. E vem aumentando ao longo do tempo o número de grandes proprietários de terra. Qual a primeira consequência imediata, que vem desde a década de 70, de uma forma muito intensa? O êxodo rural. Então, a migração, o caminho das pessoas deixando o campo rumo às cidades. Mas quem são essas pessoas? O grande problema é que essas pessoas, em sua maioria, eram pequenos produtores que produziam alimentos. Alimentos que abastecem as grandes cidades hoje. Alimentos que garantiam o sustento de toda uma região. A partir do momento que essas pessoas migram, o que acontece? Causa um colapso social muito grande, tanto no campo quanto na cidade, que não está preparada para receber todo esse contingente populacional. Então, esse é um drama, a concentração de terra é um drama muito sério no contexto, na conjuntura brasileira hoje. Essas migrações, por falta de perspectivas de trabalho, elas se intensificam por mais que se divulgue, por mais que as pessoas saibam que as cidades hoje não comportam mais receber, não dão conta mais de receber esse fluxo populacional muito intenso. Mas o que se verifica é que nas principais cidades, como São Paulo, Rio, essa taxa de imigração já vem caindo. São cidades que tendem a crescer num ritmo um pouco mais lento. Isso é bom. Então, esse grande problema, a concentração de terra, é um dos mais urgentes, é um dos que demanda maior solução e mais rápida solução. E é difícil, muito difícil. Tem muita relação com a questão da educação. Por quê? Porque nós vamos encontrar no trabalho, no campo e no êxodo rural e engrossando as periferias das grandes cidades, um número muito grande de crianças fora da escola. Crianças que, mesmo quando entram, têm acesso à escola, não permanecem nela. E nós vamos ver por que daqui a pouquinho. Então, concentração de terras, junto com a concentração de renda, sem dúvida, os dois maiores problemas brasileiros que demandam solução urgente hoje. Uma outra questão importante é a questão da cidadania. Há autores que falam que a cidadania no Brasil ela é exercida de uma forma incompleta. O que quer dizer isso? Algumas pessoas são mais privilegiadas, são melhores do que outras, que não têm acesso aos serviços básicos, aos quais o Estado deveria garantir, mas não consegue, não possibilita isso para a maioria das pessoas. Isso é cidadania, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter boa moradia. Tudo isso é exercício pleno de cidadania, que não acontece no Brasil, historicamente. Apesar da gente ver algumas melhorias, ainda não se pode falar em exercício pleno de cidadania. Esses melhores que os outros ainda superam as expectativas, não se poderia ter essa diferença, essa discrepância tão grande.
Agora, a grande pergunta que se faz aqui, como analisar essas questões todas? Essa é a questão que nos interessa mais a fundo hoje. Primeira coisa, procurando estabelecer relações de causa e efeito entre os fenômenos sociais. Então, esses fenômenos todos, eles não caem de paraquedas sobre a sociedade. Eles são construídos historicamente, eles têm causas, eles têm consequências. E é procurar estabelecer essas relações e que a sociologia pode contribuir bastante, porque são fenômenos sociais que desencadeiam os problemas sociais como um todo. Então, essa análise mais completa vai servir sobretudo para quê? Para a implementação de políticas públicas, se quisesse resolver essas questões, obviamente. Né? Se buscar soluções, a sociologia então pode contribuir bastante nesse sentido, procurar estabelecer essas relações todas. Um problema sério, bastante ligado com todo esse contexto de exclusão social, é o do fracasso escolar. Então, esse tema hoje nós vamos discutir mais a fundo e ver o impacto disso na vida do estudante, como é que ele acontece, pelos mais diferentes motivos. Esse ficar para trás em algum momento, a gente não pode entender, não é possível entender o fracasso escolar, entender a repetência, entender a evasão, que leva a uma baixa autoestima do aluno, sem procurar entender isso tudo dentro do contexto mais amplo. Dentro dessa ideia de estabelecer as relações de causa e efeito, buscar então quais são as causas e que efeitos esse processo tem sobre os alunos em primeiro lugar e sobre o processo educativo como um todo, e os reflexos disso na sociedade maior. Primeiro, óbvio que a gente percebe isso na sala de aula todos os dias. O que acontece quando uma criança fracassa? É uma tendência a desestimular essa criança, que ela permaneça na escola. Ela começa a querer quase que fugir da escola para tentar não se sentir tão para trás, tão fracassada e não tentar pensar sobre o que aconteceu. Então, nós vamos ouvir agora um profissional que pode nos ajudar um pouco nesse sentido, tentar esclarecer qual é o impacto do fracasso escolar na vida de uma criança. Vamos ouvir. A reprovação tem uma representação social muito ruim. A própria palavra reprovação, quando uma criança, uma pessoa ouve isso, ela se sente mal. Toda pessoa que é reprovada em alguma coisa é uma pessoa que não foi aceita. Essa palavra está carregada de um significado social muito ruim. E o que é pior, a reprovação, ela tem sempre um culpado. Toda pessoa reprovada, ela é culpada sozinha de uma reprovação. Dificilmente vocês vão ver uma instituição que vire e diga assim, pegue uma criança, chame a família dessa criança e diga assim, olha, nós não conseguimos este ano, nós não conseguimos ensinar o seu filho o suficiente para que ele possa passar para uma série seguinte. Portanto, nós vamos ter que começar novamente. Porque a reprovação, na verdade, ela deveria ser uma situação em que uma criança vivesse porque ela precisaria não deu conta de um conteúdo, de uma situação de aprendizagem, ela precisaria fazer aquilo novamente. Mas não com a conotação de que ela é uma fracassada, mas com a conotação de que ela precisaria rever alguns conteúdos, coisa que muitos de nós precisamos ao longo da vida. Todos nós, em algum momento da nossa aprendizagem, precisamos retomar alguns conteúdos e algumas aprendizagens que ficaram para trás. Mas por isso que é muito interessante nós, educadores, pensarmos bem na representação dessa palavra reprovação. Tem mais um aspecto a reprovação que também eu quero salientar, que é a questão da autoimagem da pessoa que reprova. Ela pode até vir a trabalhar isso e depois, nos 4, 5 meses na série em que ela está, ela se sente aparentemente bem. Mas, indiscutivelmente, quando a gente questiona essas crianças, como é que você se sente, o que você acha, invariavelmente elas trazem essa questão de se sentirem incapazes. Muitas delas chegam a afirmar assim, eu sou burra, por isso eu reprovei. Quer dizer, é uma coisa que me parece uma frase dessa do século XX.
em tempos em que nós falamos de habilidades, de competências, em que nós falamos de tantas formas diferentes de aprendizagem, uma criança virar e tomar para si toda a culpa de um fato que nós que trabalhamos com educação sabemos que é um processo que envolve a instituição, que envolve a criança com todos os aspectos dessa criança, que é o seu corpo, a sua inteligência, o seu desejo, envolve uma escola, envolve a metodologia, envolve a forma como esse professor ensinou, envolve a forma como essa família orientou essa criança. Quer dizer, é um crime ouvir uma criança virar e dizer, olha, eu reprovei porque eu sou burro. Então nós temos que pensar muito fortemente nisso e tentar até ressignificar essa palavra, trabalhar de uma forma diferente, para se alguma criança precisar fazer de novo alguma parte do processo da sua escolaridade, que ela entenda isso como uma retomada e não como um fracasso. Então vocês vejam, na verdade, ninguém gosta de fracassar. E o que acontece? A criança, ao fracassar, ela começa, de repente, a acreditar que ela é o problema, e não que o problema seja muito maior que ela. Então é nesse contexto que a sociologia da educação pode desempenhar um papel muito importante, fazendo o quê? A gente pensar sociologicamente, que é o quê? É estabelecer, então, essas correlações todas, sobretudo desmistificando o problema do fracasso escolar, desmistificando esse problema e fazendo as devidas correlações, sobretudo o quê? Relacionar o desempenho escolar com a questão da renda familiar. Isso está mais do que comprovado que há uma relação muito íntima entre as condições socioeconômicas familiares e o desempenho que o aluno terá em sala de aula. Essa constatação, quer dizer, essa desmistificação, tirando das costas da criança esse peso do fracasso escolar, abre novas possibilidades, inúmeras possibilidades em termos de busca de soluções. Por quê? Porque aí nós vamos estar encarando o problema de frente e não simplesmente vendo uma parte dele, que é a parte da criança. Não estamos dizendo aqui que a criança não tem ou não pode ter a sua parcela no fracasso escolar. Agora, não é dela a total responsabilidade. Quando a gente começar a analisar estatísticas de fracasso escolar e evasão, nós vamos ter claro que o problema é muito maior do que o fracasso de um ou outro aluno individualmente. Vamos para o intervalo, depois a gente volta. Então, dentro dessa ideia de desmistificar o problema do fracasso escolar, um dos primeiros mitos que pode cair por terra, sem dúvida, é a relação fracasso escolar, nível de inteligência do educando. Esse é o primeiro que deve cair por terra. Então, tirar exatamente esse peso da criança de que ela é que não tem capacidade de continuar na escola, de ter um bom desempenho. Por quê? O risco é que o aluno internalize esse sentimento de inferioridade, comece a acreditar realmente que ele é um incapaz, baixa a sua autoestima e constitui o que a gente chama de estigma da burrice, que alguns autores denominaram esse sentimento que o aluno internaliza. Então, esse estigma, como todo estigma, tem que ser desmistificado, tem que se fazer, então, a real busca de causas verdadeiras desse problema. Então, analisar a responsabilidade da família, em primeiro lugar, nesse contexto, da discussão do fracasso escolar. Por quê? Porque existem condições sociais que favorecem mais ou menos o desempenho do aluno dentro da sua vida escolar, ao longo da sua vida escolar inteira. É o que a gente chama, que nós já discutimos aqui muito rapidamente, de capital cultural. O que é o capital cultural dessa família, então? A formação escolar de todos os membros, principalmente pai e mãe, os livros que essa família leu, que essas pessoas leram, os filmes que assistiu, as formas de lazer que elas adotam. Então, isso tudo vai colaborando para o quê? Para construir esse mundo
que a gente chama de capital cultural, que vai ser extremamente importante na hora de pensar a vida escolar do nosso aluno. Então, como a família ela vai perceber até o processo educativo, a importância da educação, vai estar muito ligado a esse capital cultural. Então, ela vai dar mais ou menos valor à educação do seu filho, à formação escolar do seu filho, de acordo com esse capital. Vai dar também mais importância e vai colaborar mais ou menos também para que essa criança permaneça na escola. Então, esse processo educativo pode ser visto como uma forma de ascensão social, nós já vimos isso. Nesse sentido, então, a família pode achar que realmente o fundamental é que aquela criança estude. Agora, por outro lado e por outros fatores, essa família pode não perceber a importância da educação para a vida do seu filho. Então, as variáveis são muitas, inclusive a questão da complementação de renda. Essa é uma questão extremamente grave num país como o Brasil, onde alguns pais, por mais às vezes que saibam, reconheçam o valor da educação, tiram seus filhos da escola para quê? Para que elas possam ir trabalhar, para complementar a renda da família. Então, o que a gente nota? Que a cobrança da família em cima do educando, ela é proporcional a essa importância que se dê ao processo educativo, à formação escolar como um todo. A questão do trabalho infantil é um problema extremamente grave, extremamente sério para ser analisado, não só quando a gente fala de educação, mas quando a gente fala em sair do subdesenvolvimento. Não se pode conceber um país que pense ser um país desenvolvido e tenha crianças trabalhando fora da escola. Então, como lidar com isso? Essa é uma questão extremamente delicada. Por quê? Porque a gente está lidando, às vezes, com a privacidade de uma família, com o que pai e mãe acham que seja melhor para a sua família como um todo naquele momento e para o seu filho também. Então, a tarefa da sociedade e de nós, professores inseridos nessa sociedade, é pensar o quê? Ações que possam criar condições para trazer de volta, resgatar essas crianças que estão fora da escola e mantê-las, né? Criar uma escola mais atraente, uma escola mais interessante, mais próxima da realidade desses alunos, para que eles permaneçam nela e procurar conscientizar, então, essas famílias da importância do processo educativo. Um autor importante para a gente pensar todas essas questões, nós já falamos dele aqui várias vezes, é Bourdieu. Não só por ser o pai desse conceito capital cultural, mas também pela ideia que ele nos apresenta de hereditariedade cultural, social e hereditariedade genética. Quais as relações que existem entre esses conceitos todos? Bourdieu parte da ideia de que é importante a gente entender que há diferentes maneiras de cada família perceber a escola, que vai estar ligado, como eu já falei, ao capital cultural, mas a questão da educação formal também, como ela é vista por esses pais e mães, como eles entendem que seja e deva ser conduzida a vida do seu filho dentro da escola ou fora dela. Então, a questão da hereditariedade cultural é exatamente ligada, então, ao peso e à proporção que o capital cultural pode assumir dentro da vida dessas pessoas. Então, Bourdieu, com esse conceito de capital cultural, ele salienta que há diferentes relações que se estabelecem entre as distintas classes sociais e muitas vezes dentro de uma mesma classe social. Então, pode haver uma separação, até uma segregação, um privilegiamento de um segmento em detrimento de outro, de acordo com o quê? Com esse mercado escolar, como é visto esse mercado escolar, quem tem acesso a ele, quem não tem, né? Como isso pode estar relacionado com a família, quanto a escola colabora para reproduzir uma situação de exclusão, né? Dentro daquela ideia que a gente já viu de reprodução do Bourdieu. A importância da escola, então, como uma das estratégias de manutenção ou de ascensão social, é fundamental quando a gente vai discutir a questão do fracasso. O fracasso escolar está muito ligado a isso, à capacidade e à possibilidade que as pessoas têm, sobretudo os pais, de perceberem que a educação
pode ser, e nós já vimos aqui, inclusive, numa enquete, pode ser uma forma de possibilitar a ascensão social dos indivíduos. Então, quando não há essa percepção ou quando há um imediatismo nos resultados, fica um pouco mais complicado. Então, está comprovado que o investimento da família na educação, na escolarização dos seus filhos, é proporcional à importância que ela dê à educação. Agora, quando a gente fala de educação, nós sabemos que os resultados às vezes não aparecem de imediato. Então, essa possibilidade de não vislumbrar logo uma mudança ou até essa ascensão social desestimula muitas vezes. Então, afasta tanto a criança da escola quanto os pais, de discutir até essa questão. Então, a escola tem o papel, de certa maneira, de um instrumento de mobilidade social para algumas pessoas, né? Então, a questão do imediatismo, ela entra aqui porque essa busca de resultados, quando ela não acontece, resultados oriundos do processo educativo como um todo, ela acaba gerando uma frustração que pode atingir não o aluno, não só o aluno, mas pode atingir também a própria família. Então, o que a gente vê muitas vezes as pessoas falarem, não, mas a educação é tudo. Mas hoje, veja, eu tenho escolaridade, uma boa escolaridade, e não estou como eu deveria ou como eu gostaria de estar colocado dentro da escala social. Isso também acontece. Agora, o mais grave, o segmento da população mais afetado por essas questões são os jovens. Por quê? Porque os jovens, eles vão então acumulando essa sensação de frustração e chega uma hora que eles têm a sensação de que nunca vão estar preparados para esse mundo, porque parece que o mundo está sempre muito mais competitivo, individualizado, e eles nunca estão preparados para competir, para se inserir dentro desse mundo global, desse mundo globalizado que a gente vive hoje. Então, os jovens são extremamente afetados por isso. Uma forma dos jovens reagirem, então, é a indisciplina. Então, jovens em indisciplina como uma forma de protesto é uma realidade com a qual a gente se defronta todos os dias. Então, eles não sabem muito bem contra o que eles estão se rebelando, porque a sensação é de fracasso, mas às vezes eles não conseguem localizar muito bem a causa desse fracasso. Por que essa sensação de impotência, de não se sentir pronto para o mundo, de muitas vezes achar que o currículo não faz sentido, a escola não faz sentido, ela não diz nada sobre a realidade que ele vive. Isso é muito comum. Da parte dos pais, o que acontece? Um afastamento ou indiferença em relação à escola. Então, eles não conseguem estabelecer uma relação de parceria com a escola, né? Percebendo que o processo educativo, que essa escolarização que eles estão propiciando aos filhos, vai trazer um resultado sim, talvez não imediato, mas vai trazer um resultado sim. Então, acaba o quê? Se afastando. Então, a importância do professor nesse contexto é muito grande, porque na medida que ele procurar conhecer os seus alunos, claro que é muito difícil para alguns professores, é praticamente impossível conhecer mais a fundo, um pouco mais particularmente cada indivíduo, mas deve-se tentar, pelo menos, procurar saber qual é o contexto em que ele vive, qual é a realidade dele, de uma forma, nem que seja uma forma muito geral. Mas por quê? Porque os fatores familiares são importantes para a gente poder ter subsídios e entrar em sala de aula e saber com quem a gente está lidando. Porque às vezes esses fatores familiares é que estão por trás daquele desempenho não tão bom que aquele aluno pode estar apresentando e que se a gente não souber, fica às vezes difícil, não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Então, a influência dos fatores familiares é muito grande. E o professor, na medida do possível, deve procurar então, conhecer um pouco mais da vida dos seus alunos. Então, o que a gente percebe? Percebe que nas práticas pedagógicas vigentes, há uma preocupação muito grande, eu diria até excessiva, com os aspectos formais do ensino. Então, muito pouco com a vida do aluno propriamente dita. Então, na hora que nós estamos lá em sala de aula, efetivando a nossa prática pedagógica, a gente, tudo bem, nós temos que ter em mente, temos que ter ali como nosso norte todas as orientações formais, a questão do currículo e tudo mais,
mas também precisamos, então, buscar ter um pouco mais de interesse por essas questões que são essenciais também e que dizem respeito à vida de cada um, porque disso pode depender o sucesso ou o fracasso dos nossos alunos. Então, a nossa parcela de responsabilidade também é muito grande, na medida em que a gente procura, então, se inserir um pouco mais na vida desses estudantes. Então, essa relação professor-aluno, ela é muito mais do que simplesmente uma transmissão de conhecimentos. Para isso, hoje em dia, até o aluno pode nem precisar, ele pode prescindir do professor, ele tem 1000 formas de buscar o conhecimento. Mas o que ele não vai encontrar em outros meios é essa possibilidade de interação, de relação. Então, é preciso proporcionar, ter também uma vivência. Então, o professor procurar ter uma vivência o mais rica possível, procurar diversificar, ampliar seus horizontes, procurar ser uma pessoa informada, porque ele pode contribuir com esse aluno que não tem acesso a alguns meios de comunicação, que não tem acesso a algumas informações, e o professor pode ajudá-lo nisso, pode procurar então perceber o que falta na vida, nas condições de vida daquele aluno e pode contribuir para minimizar esses problemas, esses déficits todos que ele pode apresentar. Então, a vontade de aprender do aluno que é propiciada também pelo professor, pela capacidade que ele tenha de encantar o seu aluno, trazê-lo para a vida escolar, mostrando que isso é uma coisa atraente, que é interessante, que, independente das condições de vida que ele tenha. Isso não pode ser e não deve ser um empecilho. A questão econômica não pode ser argumento para que a criança não venha e não permaneça na escola. Os resultados podem ser lentos, em termos de educação eles são lentos, em termos de adquirir subsídios para o mundo competitivo, a criança perceber que ela está construindo isso, um mundo muito individualizado, onde ela vai ter que competir muito. Agora, nem todos percebem os objetivos maiores da educação, a importância que a educação tem como forma de ascensão social, e é preciso lembrar isso sempre. Então, esse é o nosso papel. Lembrar sempre que a educação não pode ser privilégio de alguns, nunca. Vamos para nossas dicas de estudo da aula de hoje. As dicas de estudo da aula de hoje são as atividades propostas na apostila. Façam todas elas, ok, pessoal? Até a próxima aula. A professora Solange nos falou hoje sobre os problemas da educação no Brasil. Os problemas da educação no Brasil são problemas ligados a fenômenos sociais que acontecem historicamente já ligados ao processo histórico brasileiro, sobretudo alguns traços da colonização brasileira, que sempre excluiu grande parcela da população brasileira. Observamos as consequências do fracasso escolar. Mas, embora isso aconteça, não se pode aceitar qualquer justificativa de cunho econômico para o fracasso escolar. O fracasso escolar diz respeito a questões muito mais amplas que não dizem respeito exatamente só ao desempenho do aluno. Conhecemos as ideias de Bourdieu. Um dos fatores é a influência da família dentro da vida escolar. O capital cultural da família define ou determina grande parte do sucesso ou insucesso do aluno na escola. Até a próxima aula!